Olá, aula de biologia, zoologia, anelídeos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos bater um papo sobre os anelídeos, que são as minhocas, as sanguessugas e as poliquetas. Então, nós temos três classes principais. Primeira, a oligoqueta com poucas cerdas, que são as minhocas tradicionais, ou dezenas de milhares de minhocas. Temos também as poliquetas, são anelídeos, vermes segmentados, com várias cerdas, tá? Como se fossem pelos, mas são cutículas, né? Cuticulares. E os sanguessugas que retiram sangue são hematófagos. Então tá aí, uma aula muito legal, a gente vai falar sobre esses animais incríveis. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Maravilha! A gente vai bater um papo então especial sobre os anelídeos e é deles que a gente vai falar. São animais extremamente importantes. Professor, para que servem os anelídeos? Né? Bom, a primeira coisa que tem que lembrar que os anelídeos, pessoas minhocas, vou estudar isso. Elas são extremamente importantes na agricultura. Primeiro fato importante. A agricultura com grande capacidade de solo, com grande capacidade de ter nutrientes, como o solo roxo, interior de São Paulo, centro-sul em geral aqui no Brasil, em outras regiões, no Nordeste também tem um solo rico, região Norte em alguns pontos tem solo bastante rico. A presença de minhocas é um belo indicador de nutrientes no solo. Uau! Isso é interessante. Bom, então estamos aqui no Terra Vestibulares, aqui o professor Rodrigo Berratti. Vamos ao que interessa. Então, filo dos anelídeos, seres vivos que têm anéis, que têm segmentos. Aqui nós podemos ver os lumbricos, espécie de lumbricos, gênero lumbricos. A glicera, aqui são poliquetas, tá? E aqui oligoquetas, com poucas cerdas por segmento. Então tem aproximadamente 17 mil espécies, tem livros que falam 12, outros 15. Estou com um dado mais recente, 17 mil espécies. Bom, esse filo tem características únicas, aqui são poliquetas também, muito interessante, diferente animal, com brânquias, né? Marinhos. Aqui nós temos a nereis, que é uma das mais conhecidas poliquetas marinhas, uma poliqueta marinha no mar, elipsoide, né? Aqui vemos o sanguessuga de pedras, muito comum no Vietnã, que talvez tenha ajudado os Estados Unidos a perder a guerra do Vietnã. Soldados americanos ficavam desesperados, com um monte de sanguessuga na pele, eles têm que usar isqueiro para queimar os sanguessugas. Então vocês imaginam que esses caras já passaram. Na Amazônia tem muito sanguessuga, região pantanosa, região que tem água, né? Presença de sanguessugas. Bom, aqui a Hirudínea, muito conhecida, ela tem um analgésico natural. Esse analgésico faz com que o indivíduo que é, vamos dizer, furado por essa Hirudínea, ela vai começar a sugar o sangue, certo? Ela tem então um analgésico chamado Hirudina, que tira a dor. Vamos falar assim para ficar mais fácil. Um analgésico. Analgésicos são remédios que tiram a dor, né? Ela tem um analgésico natural. Veja o tamanho dessa Hirudina. Está fazendo a sangria. Muito utilizada em cirurgias, pós-cirurgias, viu, pessoal? Aqui em São Paulo, até a Unifesp, a USP, estudam tratamentos antigos do tipo sangria. Bom, é uma medicina alternativa, né? Quais são as classes de anelídeos? Então tem os oligoquetas com poucas cerdas, as minhocas, as poliquetas, a nereis, por exemplo, muitas cerdas, e as hirudíneas, que são hematófagas, gostam de sangue, se alimentam de sangue. Okay?
Bom, características gerais desse filo são eucariontes, possuem células com membrana nuclear. Lembram? Membrana nuclear. Enterozoários, cavidade digestória, com presença de cavidade digestiva. São triblásticos, 3 tecidos. Celomados, eles têm presença de celoma, cavidade totalmente revestida por mesoderme. Bom, isso é importante lembrar esses detalhes. Tá? Protostômios, desenvolvimento começa pela boca. Pela boca, certo? Gastrópode dá origem então à boca. Blastóporo, gastrópode não, blastóporo dará origem à boca, né? Deixa eu falar blastóporo, falei gastrópode. Não tem nada a ver, hein? Retire isso da sua cabeça. Então volta aqui. Blastóporo dará origem à boca. Blastóporo é essa abertura aqui, que é o arquêntero, a cavidade, e aqui a entrada, o blastóporo origina a boca. Cai muito no vestibular, tem que saber. Endoderme, pele de dentro, ectoderme, pele de fora. Então na gástrula, esse ser vivo é um protostômio. Blastóporo dará origem à boca. E no ser humano é um deuterostômio, assim como os eucariontes. Outros deuterostômios, como os cordados, todos os cordados, peixes, parã, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E os equinodermos começam o desenvolvimento pelo ânus. Ui, tô fora. Então tá aí, protostômios começa pela boca. Protos quer dizer antes. Stômio quer dizer boca. Maravilha. Bom, características gerais, falando mais um pouquinho delas. Então a gente vai mostrar aqui mais umas características importantíssimas, como por exemplo, tem metameria. São formados por anéis segmentados. Metâmeros, tá? Reprodução são hermafroditas, boa parte das minhocas. Presença de clitelo. Clitelo é um anel alongado que vai carregar então os ovos fertilizados, os óvulos que foram fertilizados pelos espermatozoides. Muito interessante. Protostômios, desenvolvimento se dá pela boca. Simetria bilateral, 2 lados, basicamente semelhantes. Isso nunca é verdade, né? Um lado não é igual exatamente, mas é mais para a gente ter uma noção que as estruturas estão de um lado e do outro, exceto os órgãos internos. Segmentados, sistema nervoso é ganglionar, cordão e cadeia nervosa, ventral, no ventre, próximo ao solo, olha lá. A minhoca, ela está no solo, então o ventre aqui, ó, essa parte ventral, a minhoca está aqui, né? O ventre dela vai tocar o solo. Vamos lá. A minhoquinha. E aí o ventre toca o solo. Certo? Por isso que então o sistema interno, cordão nervoso, é ventral. Vamos dar uma olhada nas características rapidamente. Sistema digestório completo. Boca terminada em ânus. Sistema circulatório fechado. Tá? Primeiro, vasos. Então tem veias e artérias fechadas. É a primeira na escala evolutiva. Primeiros seres vivos. Sistema excretor executado por metanefrídeos. Meta quer dizer no meio. Os nefrídeos estão no meio de cada segmento. Sistema respiratório cutâneo, pela pele. Não é por outro lugar, né? Não vai achar que é por aí, né? Não. Cutâneo, pela pele. Branquial, poliquetas, marinhas e água doce. Tá?
Protostômios, a gente já viu. Agora vamos ver por dentro como é um anelídeo, certo? Vamos dar uma olhada no anelídeo por dentro, traduzido aqui por mim, né? A partir do Wikimedia. Então vamos lá. Septo interno, então aqui é um segmento. A gente vai pensar que é um anelídeo tem centenas de segmentos, que é a boca, e os vários segmentos. Certo, gente? De um anelídeo. Nesse caso, eu vou pegar estou mostrando aqui para vocês tudo isso daqui. Bom, existem cerdas, poucas cerdas, aqui só duas, vamos ver, né? Segmento, duas de um lado, mais outra aqui. Bom, aqui é um segmento, então, estamos analisando um segmento. Começando então por baixo, a gente vai ver aqui o cordão nervoso ventral, é um nervo que passa aqui, né? Tá, em amarelo. Esse cordão amarelo. Por quê? Porque ela tem que tatear o solo. Veja aqui comigo, ó. Minha mão está aqui, né? Vou dizer que eu tenho um livro aqui, ó, de biologia, sabe? Aí eu sou um anelídeo, ó. Ele precisa passar aqui, ó. Então ele tem que sim tatear o solo por baixo do dedo. Como se fosse o meu dedo sendo um anelídeo, certo, gente? Então, todo o órgão sensorial desse animal, principalmente no ventre. Isso é importante que você saiba, tá bom? Bom, vaso sanguíneo ventral, mas normalmente tem um vaso sanguíneo dorsal, perdão. Dorsal, a artéria já. A artéria que deu origem à artéria aorta. Tiflossole. Bom, tiflossole, então, intestino com dobra. Intestino em dobra, tá vendo? Tiflossole. E o intestino, aqui, né? Tá? Na cavidade do celoma, que vai formar vários órgãos. A partir dos anelídeos, meus queridos e minhas queridas, surgimento de órgãos. É claro que já existiam micro-órgãos, mas agora esses animais começam a crescer. Então, a partir dos anelídeos segmentados, os animais crescem. Por quê? O celoma, que é a cavidade totalmente revestida por mesoderma, ela vai proporcionar um aumento da musculatura desses animais, as partes ocas desses animais, né? Em especial, formação, então, de órgãos, sistema urinário, sistema excretor, etc. Bom, em cada segmento, a gente vai encontrar também um nefrostoma, tá? Então você vai ter aqui uma bexiga e um metanefrídeo. Metanefrídeo aqui dentro. Então, se eu colocar aqui, aumentar o segmento, eu vou ter aqui um tubo digestório, aqui em cima o nefrídeo e um nefrostoma. Então, aqui saem os excretas. Aqui é o metanefrídeo. Nefrídeo quer dizer rim. Um rim do meio. Aqui é um segmento, tá? Então, basicamente aí você vai ter 2 por segmento. 2 metanefrídeos. 2 metanefrídeos por segmento. Que aumenta ainda mais o húmus da terra, né? Fertilização do solo. A importância disso. Como os anelídeos são detritívoras, comem restos de vegetais e animais, liberam húmus, que é a secreção dos anelídeos a partir do metanefrídeo nessa região aqui. Então ele vai fazer o que, gente? Vai liberar cocôzinho, excretas, e esses excretas vão fertilizar o solo. Isso é extremamente importante. Né? Liberando então cada segmento. Então são os arados do solo, além de cavarem o solo, vão deixar entrar ar, oxigênio, né, no solo. As minhocas vão fertilizar o solo. Ah, professor, agora eu entendi. Quanto mais minhoca tem o solo, mais rico em nutrientes e matéria orgânica em decomposição.
Então, mais decompositores, bactérias, vão reciclar, fazer a reciclagem da matéria orgânica. Tá? Isso é bom, professor? Sim, que aumenta os nutrientes do solo. Então, a digestão e excreção das minhocas favorece a liberação de fragmentos de restos de alimentos e facilitam a ação de bactérias decompositoras. Então, são fertilizadoras do solo. Então, a importância ecológica, reciclar a matéria orgânica, ajudar na reciclagem, com a ajuda das bactérias e fungos também, né? Fungos. Bactérias. A agricultura, então, agradece. Que delícia! Humus do solo, fertilidade do solo. Importância econômica enorme, aumenta a fertilidade do solo. Medicina, classe Irudínia, aí já é outra coisa. Irudínia vão fazer a sangria, retirada de sangue, excesso de pressão, etc. E substâncias químicas como analgésicos são retirados desses seres vivos fantásticos. Importância, então, enorme. Cada segmento, então, vai ter uma artéria dorsal, e nós, cordados, também temos essa característica. Cordão nervoso ventral. Então, a gente volta lá para as características. Sistema circulatório e artérias. Presença de artéria principal dorsal, no dorso. Nós, seres humanos, temos essa mesma característica, igual a dos anelídeos. A artéria principal, que é a aorta dorsal. Temos também sistema digestório completo, sistema excretor, então, com presença de metanefrídeos. Então, os excretas nitrogenados, tá? Tem nitrogênio, ó. Material nitrogenado, à base de nitrogênio, vai ajudar as plantas a crescerem, por exemplo. Formação do nitrogênio no solo, formação da amônia, formação também do nitrito e nitrato. Então, ela entra também no ciclo do nitrogênio, nitrito e nitrato. As plantas só gostam de nitrato, então vão ajudar no crescimento das plantas. Então, tá aí. A gente viu, então, um pouquinho sobre os anelídeos. Existem anelídeos gigantescos, como o minhocossu, que chega a ter 2 metros. Não tem nada a ver com cobra, nada. São importantes. Tem faringe, são animais, então, gânglio cerebroide. 5 corações, os anelídeos têm 5 corações, sabiam disso? El coração. Então a gente viu a importância dos anelídeos, né? A fertilidade do solo, uma importância muito grande, certo? Nós temos então aqui as plantas crescem com os excretas nitrogenados liberados pelos micro-organismos e também pelas minhocas. As minhocas têm 5 corações. 5 corações. Corações laterais, né? Então, muito interessante. E coisas incríveis. Anéis, presença de anéis. Importância ecológica. Importância na agricultura. O humus do solo. Sangria. Novos farmacos, novas drogas. Combate a doenças. Aqui, a árvore filogenética, mostrando então a classe dos poliquetas, classe dos oligoquetas, poucas cerdas, e irodíneas. Ancestral comum, poliqueta antigo, né? Formando então uma abundância de espécies muito grande. Então tá aí a nossa videoaula sobre a importância desses animais incríveis. Tá? São protostômios, celomados, tem segmentos, são segmentados, clitelo e aí vai. Tudo que a gente já viu,
Simetria bilateral. São importantes para a agricultura, né, como já havia falado. Melhoram a agricultura do país e o Brasil e o mundo agradecem. Grande quantidade de anelídeos. O mundo todo também. Quanto mais rico em anelídeos, melhor é o solo. Grande abraço. Evite então as queimadas em áreas florestais que diminuem o aporte de quantidade de anelídeos. Grande abraço a todos. Os poliquetas do mar são poucos conhecidos. Existem outros ainda que nem conhecemos ainda. No solo também. Grande abraço. Tchau, tchau. Até as próximas aulas. Uhul! Ho, Yugi!